Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal que serve como portal para libertar a voz e para liberar a alma. Eu sou a Gabi e eu vim aqui hoje, gente, no dia 25 de julho, dia fora do tempo, trazendo esse vídeo para nos preparar para o anel da semente ressonante amarela que vai começar amanhã. Eu tô gravando esse vídeo no dia do sol elétrico amarelo. No dia 22 eu tô gravando, né, deste mês agora. Eu aproveitei que hoje eu me senti muito inspirada na energia nesse dia. É o mesmo tom do meu selo de aniversário, né, o meu selo é humano elétrico, e hoje a gente tá passando pelo sol elétrico. Está sendo um dia extremamente maravilhoso, e eu vim colocar mais alegria nele ainda para gravar esse vídeo e falar de um tema que eu amo, que é o Tzolk'in. E eu vim trazer, gente, hoje tem bastante conteúdo, e eu vim trazer muita coisa assim, tanto que eu pesquisei, tanto que eu meditei, o tanto que eu me inspirei para trazer o conteúdo desse vídeo hoje não tá escrito, porque é um assunto que eu amo, e já fazia muito tempo que eu estava querendo fazer essa análise dos últimos ciclos, anéis, como foram, né, como é que se passou. Eu tô trazendo uma análise aqui, gente, dos últimos 8 anos de anel solar, para a gente poder meio que começar a sentir realmente como que de maneira coletiva o Tzolk'in, ele influencia, né, através do selo, através dos tons e através da cor do seu selo, conforme ele dá o tom ali no ano, né, ele pinta o ano de uma cor, e ele sempre começa pintando na cor vermelha, aí a gente tem outro anel pintado na cor branca, depois azul e depois amarela. A gente tá saindo de um ano azul e indo para um ano amarelo. É por isso que eu também tô aqui, ó, toda amarelinha, para fazer jus, né, ao tom também, a cor, na verdade, do selo, da semente. Tô até combinando com o selo de hoje, que é o sol, combinando com o selo de meu nascimento, assim, ó, tudo conectado, tudo sincronizado. E conforme a gente vai passando de anel solar em anel solar, que pelo sincronário, né, pelo Tzolk'in, significa que é um ano solar, como se fosse um ano solar da astrologia, que a Terra dá uma volta no Sol, o Tzolk'in ele oferece uma sequência sempre muito sagrada, e é sempre a mesma, quando ele traz, né, o selo. Qual é o selo que representa aquele anel? A gente começa então com o vermelho, que é sempre a lua, depois o branco é sempre o mago, depois o azul é sempre a tormenta, e o amarelo é sempre a semente. Então, são ciclos de 4 em 4 anos, que sempre o ano vem carregado de um destes selos com uma destas cores, e é sempre nesta ordem, tá? Por que é nessa ordem? Porque o Tzolk'in, essa ordem que coloca nas cores, é uma ordem já intuitiva para você entender como é que funcionam os ciclos cósmicos. Mas no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os ciclos, né, e como que eles funcionam em espiral também. E aí, o vermelho, ele sempre é a energia que começa movimentando, iniciando, dando o primeiro passo, né, fazendo os primeiros movimentos. Aí, quando chega no branco, o branco vem para refinar. Aquilo que você já iniciou, né, é um momento de pausa, né, o vermelho te impulsiona a se movimentar. Depois o branco vem e te pausa um pouquinho, te deixa um pouco mais introspectivo e pede para que você refine aquilo que você já começou, né? E faça, digamos que, o olhar voltado para dentro, para você entender se aquilo que você começou também está fazendo sentido. Depois desse tempo que você passa refinando, que chega o azul, aí é o ano que te pede transformação. Você iniciou um movimento, você refinou esse movimento através da reflexão, e aí vem o azul para pedir para que você coloque esse refinamento em prática, tudo aquilo que você viu que dá para melhorar. Pois vai lá e melhora, e transforma, e transmuta, e faz o movimento alquímico, né, que é o movimento da transformação. E, por último, chega o momento, né, de plantar e colher, que é a parte do amarelo. Que aí você já passou por tudo, já entendeu como funciona o processo, já melhorou o que tinha para melhorar no processo, e aí você planta, você rega e você começa a ver florescer os frutos, as flores, tudo aquilo que você trouxe, todas as intenções, né, que vieram durante estes últimos, esses últimos essas últimas sementes, esses últimos ciclos que você foi passando, esses últimos passos que você foi dando, iniciando, né?
e sempre vai finalizar para começar algo novo, né? Porque como tudo no universo é maravilhoso, a gente entende que o fim, ele é apenas um novo início, é um renascimento. E a gente aprende isso olhando para o Tzolk'in todos os dias e vendo que você termina no sol. Hoje é um dia de finalização, a gente está terminando um corredor. Mas tudo isso para renascer e reiniciar pelo dragão, né? Que é o Anilkin do dragão. E já traz esse poder de nascimento. E também, por ser um nascimento, renascimento, é vermelho, que é o que dá início. Então, acho que pela explicação até agora, vocês já conseguiram perceber como é que funciona, né? Não é só durante os anéis, mas assim, todos os dias a gente passa por essas cores no Tzolk'in. Sempre vai ter uma cor diferente da outra no Qin diário, né? Mas existem ciclos dentro de ciclos, dentro de ciclos e dentro de ciclos, pelo sincronário. E o anel é um dos maiores ciclos que tem, né? Não é o maior, mas não um dos maiores, aonde você passa por estas cores de uma maneira mais, assim, intensa, digamos assim, né? Mas tudo a todo momento, né? O universo é complexo. Então, aqui a gente vai ter esse olhar do anel, mas entenda que dentro, né, dessa explicação que eu estou dando, existe toda uma outra complexidade que só estudando, vivendo o Tzolk'in, que a gente consegue ir juntando as peças. E eu sei que parece uma missão quase impossível. A gente aprender a entender o sincronário quando a gente está começando a viver ele e a estudar ele, né? Mas não é. Se torna difícil porque você, geralmente quando começa a estudar algo, você olha com uma visão mais da mente. Eu passei por bastante dificuldade no começo, porque eu tentava compreender racionalmente o sincronário, e não é assim que funciona. Para você compreender ele, tem que ser pelo sentir. Não tem outro jeito, assim. Até, claro, vão ter muitas explicações que a tua mente pode dar e que vão fazer sentido, mas você realmente integra o que é o sincronário, o que é a lei do tempo, quando você vive, se permite viver, se permite sentir e vai fazendo um passo de cada vez. E aí você vai encaixando uma pecinha, encaixando a outra, e quando você vê, você consegue encaixar várias juntas e tudo vai fazendo sentido, né? E não tem a pressa nesse processo, porque é muito gostoso cada passinho que a gente dá para estudar, para entender e para viver a lei do tempo. Então, juntos, os 4 selos que passam pelos anéis, que é lua, mago, tormenta e semente, eles formam uma espiral de 4 etapas, que se repete a cada 4 anos em níveis mais elevados de consciência, né? Sempre passando por um tom diferente. Segue os 13 tons do Tzolk'in, começa no magnético, né, e termina no cósmico. Cada volta dessa espiral que a gente dá é um ciclo de amadurecimento da humanidade. Isso é muito importante para a gente começar a entender como é que funciona, tá? Esse movimento em espiral que vai ascendendo, vai em ascensão, e representa um ciclo de amadurecimento da humanidade. Então, por mais que chegue um momento que você retorne lá no que você já passou, já foi passado pela humanidade há muitos anos atrás, mesmo selo, mesmo tom, mesma cor, vai ser um momento diferente no coletivo. Isso vai mudar completamente a visão e o que vai acontecer influenciado por aquela energia que está passando. Então, eu te convido, já para iniciar aqui o vídeo, a olhar para esses ciclos como se eles fossem portais de iniciação, tá? Que a alma planetária vem passando ao longo, né, da história cósmica que a gente está literalmente vivendo aqui. Então, a cada ciclo, né, que é a espiral que representa uma microviagem rumo ao nosso renascimento interior e o renascimento coletivo, a gente tem a Lua que nos sintoniza com a vida, com a autocura, com o fluxo, com a água, com todo aquele movimento, assim, de trazer realmente, de remexer o interno e que transborda para o externo através do poder, né, da água universal, o poder de você curar através das emoções, curar as suas emoções através da água, na verdade. E depois vem o mago, e o mago, ele ativa a intenção da magia consciente, quando você volta para a intemporalidade, quando você reflete, quando você fica no modo de introspecção para refinar tudo aquilo que você já iniciou e iniciou com a força da água, né, com a força da cura. Depois vem a tormenta. A tormenta vem transformar
profunda completamente e limpar qualquer resquício do que ficou enquanto você estava passando por esse processo, gerando muitas catalisações energéticas durante os anos da tormenta. Essas catalisações, elas são importantes, por mais que às vezes elas sejam doloridas, assim, em alguns aspectos, né, em alguns âmbitos, porque quando você catalisa e você fortifica a sua energia e te dá mais energia, você usa isso no ano da semente, que daí a semente pede o plantio intencional para florescer, tá? Então, primeiro, eu quero passar bem certinho um por um aqui, vou falar, né, o que a gente pode esperar da lua, do mago, o que a gente pode esperar também da tormenta e da semente, e depois a gente vai dar uma analisada nos últimos 8 anos, rapidamente, né? Não sou, assim, especialista em economia, enfim, o que quer que seja, mas eu dei uma pesquisada, assim, só para poder entender mais ou menos os movimentos coletivos que estavam acontecendo durante os últimos 8 anos, para ver o que fazia sentido com o movimento que a gente estava tendo no Tzolk'in, né? Com o selo, com o tom e também com a cor. Aí a gente vai fazer isso juntos, porque eu acho que é muito importante, né, a gente olhar e começar a conectar, não só com o âmbito pessoal, eu sei que tudo que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir super ver o que aconteceu nos anos a nível pessoal, e vocês vão ter muitas e muitas e muitas vezes sincronicidades com aquilo que o ano estava pedindo. Mas a gente também vai observar isso aqui a nível coletivo, né? Então, primeiro, a Lua. A gente teve tanto de 2018 para 2019 e 2022 para 2023, a gente passou por 2 anéis solares de Lua. Lembrando que o anel solar, o ano, ele sempre acontece ali, né, do dia 26 de julho até o dia 25 de julho do outro ano, que é o dia fora do tempo, inclusive é hoje. Então, a Lua, entre 2018 e 2019, a gente passou pela Lua cósmica vermelha, era uma finalização de tom, percebam, era o tom cósmico. E 2022 a 2023, a gente passou pela Lua autoexistente vermelha, né? A Lua, ela inicia o caminho da memória celular, da memória emocional. Representa a água que lava, a água que registra, a água que sente. É o momento que a alma coletiva se volta para a cura, para o acolhimento, para a liberação, né? E é o momento que, enquanto você também está curando, você está iniciando um processo ali, você está começando a perceber que de todas essas curas você abre espaço, né, para novos movimentos acontecerem na sua vida. Na prática coletiva, em 2018, a gente viu, assim, muitas coisas acontecendo a nível mundial, em questões, assim, de tentativas de pacificação, de reconciliação entre as nações. Em 2022, teve uma necessidade maior de cuidar da saúde mental coletiva, né, por conta do que aconteceu ali em 2019, 2020. Enfim, foi em 2022, a gente usou mais a Lua, ainda mais porque precisou dessa pausa coletiva, né, por muitas, assim, a buzina. Precisou, né, dessa pausa coletiva em diversos ambientes, em diversos lugares, em diversas comunidades. A humanidade estava, de certa forma, passando por alguns lutos, mas enquanto isso, estava sendo banhada pelas águas da Lua. E é o primeiro passo da alquimia. Depois, né, gente, a gente passou pelo mago e tivemos ativação do nosso tempo interior. Em 2019 para 2020, a gente teve um mago magnético branco, e de 2023 para 2024, a gente teve um mago harmônico branco. O mago, ele te conduz ao tempo presente e ao campo quântico da consciência, através da intemporalidade. Ele te convida a sair do tempo artificial, para você poder ativar a sua soberania interior dentro do não-tempo. Então, é o selo onde você tem a intenção de ouvir realmente aqui dentro a escuta interna, né? Em 2019, ali para 2020, que teve a primeira parte ali, a primeira onda ali onda não, né? Eu falo tanto onda todos os dias que eu acabo falando onda, mas é o primeiro ano, né? O Neo Solar do Mago. A gente teve grandes manifestações globais que demonstraram, assim, um despertar da vontade, né? E em 2023, a gente ganhou contornos nessas intenções, a gente viu o avanço, por exemplo, da IA, a gente viu o espiritualismo digital, a gente viu uma consciência energética, tudo se acelerando, né? Coisas que vieram de dentro, que começaram a tomar forma e ser refinados para começar a ser implantados aqui na materialidade, no externo.
Então, o mago, gente, ele é o segundo passo da alquimia, que traz o poder da presença. Depois da tormenta, ela vem purificando pela crise, e eu aprendi a fazer as pazes com ela nesse último ano que passou. Em 2020 para 2021, a gente teve a tormenta lunar azul. Em 2024 para 2025, que é exatamente agora esse último anel solar, a tormenta rítmica azul. E foi só para os fortes. Foi só para os fortes. Que bom que você está aqui, você sobreviveu e agora está assim muito pronto e preparado para o próximo anel. Que a tormenta, gente, ela, de certa forma, ela rasga por dentro, mas ela vem para rasgar o ego, e não a tua essência. Ela nos entrega em um processo, assim, pede a nossa entrega para um processo de profunda desconstrução necessária para a verdadeira reconstrução. Eu lembro sempre da carta da torre, quando eu penso na tormenta. É o caos sagrado que revela tudo que está estruturado, que é falso, que precisa ruir, tanto de maneira pessoal quanto de maneira coletiva, né? Mas ela não destrói por maldade, ela destrói por amor à verdade. Em 2020, que teve a tormenta lunar, gente, tormenta no tom lunar do desafio. Em 2020, vocês sabem, eu não vou falar essa palavra do que aconteceu em 2020, mas todo mundo sabe o que aconteceu ali 19 de 2020. E a gente teve a face da tormenta aparecendo, onde o mundo parou, silenciou, né, de certa maneira quebrou, ruiu, mas foi para estremecer aquela base que não estava mais sendo sustentada, não, que não estava mais sustentando aquilo que hoje, principalmente agora que a gente está em 2025, hoje a gente sabe que era uma base muito frágil, né? Toda essa matrix é uma base muito frágil. E o que aconteceu em 2020 veio para ajudar a romper com isso, né? Gente, nada é por acaso, tudo é muito divinamente orquestrado. E aí, agora, nesse último ano que passou, que daí já foi a tormenta rítmica, não foi o tom lunar, já deu uma aliviada, mas não deixou de ser, né, um caos regenerativo também. A gente viu o caos ganhando, tipo, outras formas, em questões climáticas, sociais, econômicas, né? Mas tudo isso é um movimento onde tudo está sendo criando uma reação, a verdade está sendo escancarada para que a gente possa perceber exatamente, né, o que não faz mais sentido a gente manter. Então, esse é o terceiro passo da alquimia que acontece, que é o fogo da transmutação. Gente, percebam como que no primeiro passo, que foi a lua, a gente purifica com água. Depois, no segundo passo, é o ar, é a respiração, é o sentir, é você olhar para dentro e se conectar. E daí que é através da presença, né? E depois, agora, o terceiro passo é fogo. É fogo, 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 para queimar, para transmutar tudo aquilo que não faz sentido. E agora o quarto passo, qual que é o elemento? Qual que é o último elemento do quarto passo da alquimia que acontece? A terra. A terra fértil para o propósito, que é anos, anéis solares da semente, onde acontece o florescimento de maneira consciente, né? A gente teve a semente elétrica passando entre 2021 e 2022, e agora a gente está entrando no ciclo da semente ressonante amarela. E a semente, ela chega como promessa do novo. Só que ela não brota sozinha, né? É preciso de cuidado, é preciso de atenção, é preciso de escolhas conscientes, aquilo que você quer plantar. E tem uma coisa, como existe o movimento da espiral, cada vez que você passa por um ano de semente, né? Isso para todos os anos, mas agora eu vou focar aqui no da semente porque é o ano que a gente está entrando. Tudo está mais vibracionalmente falando, está mais elevado, né? O campo coletivo, e por isso acelera. Vocês sabem que o aceleramento, né? O que acontece na energia quanto mais alto, mais vibra rápido, né? Então, tudo que você planta, principalmente agora, gente, tudo que vocês forem plantar no ano da semente ressonante, vai vibrar mais rápido e você vai co-criar mais rápido. Mas é preciso ter consciência
ela já vem no tom amarelo, que pede consciência, porque você vai plantar, vai cocriar rápido, mas precisa ter consciência do que você está plantando. Aquela velha história, você não planta banana para colher uva. Então, cuidado apenas na hora não é cuidado, mas seja consciente na hora que você está plantando, o que você está plantando, com quem você está conversando com essa plantação, com o teu ego, ou você está conversando com a tua essência. A semente pede, o Tzolk'in inteiro pede para que você olhe para a essência. Todos os dias, né, ali pela comunidade do Quantic Portal, que a gente tem o grupo de estudos do Tzolk'in, todos os dias, quando a gente estuda a energia do dia ali, eu mando um textinho, sempre fala do ego e de você aprender a eu ia dizer deslimitar, mas seria parar de limitar, deixar que o ego deixe de pegar as rédeas da sua vida, sabe? Colocar ele no banquinho da carona, colocar a essência no volante e não deixar mais que o ego comande o teu caminho. E a gente precisa ter essa consciência na hora de tomar as decisões, né? Porque a semente, ela vai nos convidar para plantar com consciência, para escolher nosso campo, nossa terra, nossas sementes, e assumir a responsabilidade espiritual por aquilo que a gente está cocriando, né? Então, em 2021, a gente viu o nascimento de novos modelos sociais a nível global, novos modelos econômicos, espirituais, que foi toda até mesmo um efeito do que aconteceu ali em 2019, 2020, né? Mas 2021 ainda começou muito como uma faísca do que veio, porque estava todo mundo querendo fazer algo novo, mas ninguém sabia como, mas estava começando a fazer, e foi se dando um jeito, né? Tanto que em 2021 foi o ano que eu decidi que eu ia fazer transição de carreira e que ia dar certo, já tinha dado certo, já joguei, já confiei, já intencionei que ia dar certo. Fiquei mais um tempo me preparando, né? Mas tendo a certeza que, assim, tudo que eu ia começar, aquele novo movimento, tudo que eu estava já terminando naquele ciclo, eu sabia que seriam coisas que, ao longo prazo, ia me trazer uma estrutura muito forte e muito mais conectada com quem eu sinto e eu sei que eu sou. Em 2025, agora que a gente está iniciando esse novo anel, né, da ressonante, a gente é chamados a plantar realmente com intenção, com foco, com propósito, né, a fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio, tá? A escolha, o livre-arbítrio é a escolha, a gente pode tanto nos amarrar como nos libertar através do livre-arbítrio. Então, esse é o quarto passo da alquimia, que fala sobre o elemento terra e que fala que a terra é fértil, é a terra do propósito, né? Então, gente, percebam, né? 2018 para 2019, lua cósmica vermelha. A frequência que ressoou com uma coragem interior para abrir caminhos entre nações, plantar sementes de reconciliação, né? Parte essencial do tempo interno da lua vermelha. Depois, 2019 para 2020, Mago Magnético Branco, que foi o foco na intenção, na canalização mágica de uma nova realidade, a pulsação que o Mago trouxe de fazer acontecer naquele momento, trazer luz a práticas sociais, mudanças reais, mesmo em meio ao caos que meio que já começou ali, porque foi, né, no início de 2020, quando a gente ainda estava passando no finalzinho do Mago Magnético. Foi um ano de traçar novos caminhos, mesmo no improvável. E aí chegou a tormenta lunar azul, julho de 2020 até 2021, onde a energia foi limpeza profunda, revelação, transformação emocional profunda, nos levou a uma tempestade, muitas vezes interior, a um isolamento, muito medo, mas todo esse medo foi e está sendo ainda transmutado fez parte dessa transformação coletiva que, basicamente, a tormenta, naquele ano, ela nos empurrou para regenerar, né, todos juntos, dimensionando toda a fragilidade e a força que tem numa vida quando a gente olha para o outro de uma maneira, assim, compartilhada, em comunidade mesmo, né, porque foi preciso esse impulso de estar em comunidade depois que todo mundo tinha se isolado tanto. Mas o isolamento, ele também foi importante naquele momento, né, para a gente poder entender quem a gente era. E para literalmente ir para o vazio, para o centro. Eu digo que a tormenta é um momento da espiral que você já está indo lá para o centro do vazio. Aí quando chega a semente, você já começa a dar o salto para o próximo, né, próxima espiral.
Depois, 2021 para 2022, então, tivemos a semente elétrica amarela, né, que teve a energia do início de um crescimento consciente, de uma reação à mudança que foi necessária na época, provocou uma reação porque o mundo teve que reagir com adaptação, com reconstrução, com iniciativas de propósito coletivo. Foi a centelha chegando em muitos corações que gerou novas direções para muitos e muitas sementes estelares. Gente, olha que incrível. Muitas sementes estelares despertaram, recordaram, sentiram a ressonância com quem elas são, ali no ciclo da semente elétrica. E elétrica é o tom do transbordar, do servir, com louvor, com amor, com paixão. Acho tão engraçado, assim, essa palavrinha, mas não faz sentido, gente, como que tudo se manifestou de uma maneira perfeita, até o movimento que a gente está vendo aqui que aconteceu, que mais gerou, né, todas essas crises e caos global, de repente começou a catalisar um movimento energético que nos preparou para o que estamos vivendo agora. Aí 2022 para 2023, com a lua autodescendente vermelha, com uma energia de preservação, né, daquilo que foi vivido e de conexão maior com a nossa vibração pessoal, a gente lembrou de ancorar, né, a nossa energia para nos cuidar das nossas raízes após tantos movimentos que aconteceram ali, né? Houve um movimento de autocuidado a nível profundo, também social. Para 2023 e 2024, com o Mago Harmônico Branco, a gente dá aquela refinada com a integração, né, de um processo evolutivo, com sabedoria, com intenção coordenada, com presença. Percebam como tudo se orquestra de uma maneira muito redondinha, assim, muito perfeita. O Mago, ele trouxe a sabedoria da gente poder articular o novo paradigma, tanto econômico, quanto social, quanto espiritual, de uma forma coletiva e mais consciente. E agora, esse último anel que passou da tormenta rítmica azul, rítmico, né, o tom que fala sobre você encontrar o equilíbrio entre as polaridades, veio a energia da catalisação, da limpeza intensa para preparar o campo para as novas sementes, né, que vai começar a partir de amanhã. Então, a tormenta rítmica, ela trouxe uma última grande sacudida, mais interna do que externa, né, mas a nível coletivo, para realinhar o ritmo coletivo, né, para nos preparar para um renascimento. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Nos preparar para um renascimento. Por quê? Porque a gente está chegando num novo ciclo, uma nova espiral, que até hoje, assim, dentro deste último ciclo cósmico que a gente está vivendo de evolução, né, estamos chegando num dos momentos mais altos, num dos picos, digamos assim. Energeticamente falando, vibracionalmente falando, coletivamente falando. Mas claro que tudo isso reverbera no individual. Quando você aceita, quando você permite, quando você entrega, quando você confia, né? Quando você intenciona para surfar nesta mesma onda. Então, em resumo, gente, até agora, eu acredito que eu consegui passar aqui para vocês que a lua é cura, memória emocional, né? Que o mago é presença e intenção, que a tormenta é desconstrução para mostrar a verdade, e a semente é o plantio com propósito. E agora vamos falar, finalmente, focar no ano que está por vir, o anel solar que está por vir, semente ressonante amarela. Antes de eu entrar, realmente eu vou pegar aqui no meu celular, porque o aplicativo, eu quero ler para todo mundo aqui o que significa o tom ressonante, tá? Vai ser o Kim 124, semente ressonante amarela. Aí você vem aqui, olha o mantra, gente, olha o mantra desse próximo anel solar. O prazer da força criadora é viver o aqui e o agora. E olha o tom. Tom ressonante. Tom 7. Eu amo ver os números dos tons, porque os números dos tons, eles representam coisas bem significativas. A gente sabe que número é energia. 7 é o número espiritual, muita conexão. E o poder desse tom é canalização, né? Canaliza. Através da inspiração. E a essência traz harmonia, né? Harmonização. Então, olha só.
A harmonização significa estar alinhado com as vibrações desejadas. Isso é sobre o tom desse próximo anel solar. Harmonize-se com o seu eu superior para ajustar-se e entrar nessa harmonia, né? Com o seu eu verdadeiro. Quanto mais você se sintonizar com essa sua natureza, mais fácil vai se tornar canalizar informações, energias e formas. Porque vem por aqui, mas você traz a vida pela forma, que é a matéria. Preste atenção à ressonância de pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções, conversas e veja o que se sintoniza. Com o que você se sintoniza? Para perceber o que alimenta o teu espírito. Deixe todo o resto de lado. Esse tom, ele já dá um mapa de como você escolhe as sementes para colocar ali no teu terreno e para florescer com foco e propósito. Foco e propósito. Então, gente, a energia da semente é esse cultivo intencional, você prestando atenção em tudo que vai ressoar contigo esse ano. Harmonizar o seu campo, para você também não ficar ressoando com coisas que não são da sua alma, mas que podem ser do seu ego. Então, continua nessa harmonização do campo, mas lembrando que aquilo que ressoou, que dá para falar assim, que é da fórmula da empolgação, né? A teoria lá do Bashar, que você pega e você vai e ressoa com aquilo que te empolga, aquilo que faz você se sentir bem. Isso é o que você foca, intenciona e planta. O resto você deixa de lado, porque não é mais interessante você ficar se prendendo a velhas estruturas e a coisas que não ressoam com você, simplesmente porque tá seguindo a boiada. Não faz sentido, gente. Cada vez faz. Nunca fez sentido. Mas hoje a gente consegue ver com mais clareza como isso é. Como é que seria uma palavra certa para eu colocar aqui? Me ajudem. Isso adoece a pessoa. Você estar na normose, você fazer as coisas porque é assim que funciona e eu não posso seguir o que eu amo, as coisas que eu amo fazer, ser, porque não dá, porque não é assim que a sociedade, não é o que a sociedade espera de mim, ou talvez o que a família espera de mim, ou talvez, enfim, qualquer contexto social espere de você. Não é com isso que você precisa se preocupar. E isso é preocupação egóica. Eu não tô falando aqui, né, pra falar, tipo, pra apontar nada disso, porque eu estive nesse lugar e, de algumas maneiras ainda estou, porque tem muitas coisas que a gente vai limpando a vida toda, mas conforme você vai deixando literalmente tudo, todo o resto do que não vibra com você de lado, você percebe que essa realidade consciente, onde você está ressoando, atraindo, vibrando com o que você ama, com quem você ama, realmente aquilo que você ama fazer, aquilo que você ama ser, essa realidade ela é totalmente possível, assim como todas as outras realidades que você acredita. Então acredite em uma realidade que tenha mais amor, que tenha mais empolgação, que te faça mais feliz, porque a partir do momento que você acredita, você está literalmente cocriando e construindo ela. Este é o ano do plantio vibracional, aonde perguntas, por exemplo, qual é a semente que eu quero trazer aqui, ganha muita importância para alinhar a cocriação com o cuidado coletivo, com a regeneração global, tá? Numa perspectiva espiritual e prática, né? Do que a gente pode, digamos que, esperar, assim. A gente está em um processo que é um ponto estratégico de virada, prestem atenção. Estamos em um ponto estratégico de virada. Trabalhadores da luz, atenção. Peguem na entrelinha o que eu tô falando aqui. A semente ressonante pede foco e consciência para semear o futuro que a gente quer, que a gente sabe que já está aqui, que a gente sabe que está dentro. E que o nosso planeta precisa para essa nova fase que está vindo. Cada evento global até agora reflete nesse processo, tá? Esse novo ciclo vai oferecer, de certa forma, é como se fosse um presente evolutivo. Não é só para você reagir, mas é para você plantar em solo fértil com intenção verdadeira. A nossa jornada coletiva, espero que vocês
consigam perceber com tudo que a gente já falou aqui no vídeo, essa jornada coletiva não é aleatória. Ela é cuidadosamente guiada pela inteligência espiritual, energética, vibracional. Nós estamos em 2025. A alma do planeta está sendo convidada a sintonizar, ressoar, ressonante com o que deseja florescer. Não é o momento de plantar por plantar, mas é de plantar com propósito e com frequência certa. E a frequência que eu digo é a sua vibração. Mais do que ação, é sobre vibração. Esse é um ciclo, né, de alma planetária que se repete cada vez mais consciente, enquanto a gente sobe a espiral. Cada volta que a gente dá é uma volta mais desperta. E agora, em 2025, a gente está sendo chamado para vibrar em sintonia com aquilo que a gente quer realmente para o nosso futuro, porque a tormenta, ela já limpou o que tinha para limpar. E a semente está chegando. O que vamos plantar? Aqui fica o meu questionamento para todos que estão assistindo esse vídeo. O que você quer plantar? A espiral, gente, que eu falo aqui, é o desenho vivo da nossa evolução. Essa espiral representa o movimento da consciência em expansão. E isso serve individual, isso serve coletivo. Não como uma escadinha que vai subindo em linha reta, mas um retorno entre círculos cada vez mais próximos do centro, que é o que acontece. Cada volta da espiral, que parece semelhante à anterior, às vezes uma situação se repete, algum aprendizado que ainda precisa ser integrado, ele reaparece, só que você vive totalmente com um outro olhar, totalmente com um outro coração. E, às vezes, algo que antes te feria, você percebe que agora vem e te ensina. Ou algo que antes te dominava, você percebe que agora vem e te liberta, né? A espiral, né, no ponto mais profundo dela, o ponto mais escuro, o mais silencioso dela, é o centro, é onde a gente fala que é o vazio, que eu conecto muito com anos de tormenta. Só que é o centro, é o vazio, que não representa um fim. Representa um campo fértil onde tudo pode e vai renascer, recomeçar. É quando você para de girar em torno das mesmas perguntas e, ao invés disso, você mergulha no não saber e você mergulha com presença, você mergulha se rendendo. É aí que o que falam de salto quântico acontece. Ele não é metafórico, ele é físico, mas ele também é emocional, ele também é energético, ele também é espiritual. E é isso que a semente ressonante amarela nos convida a viver agora, em 2025. Gente, temos um novo ciclo maravilhoso a partir de amanhã. E é um novo ciclo para a gente não repetir nada com esforço, mas para plantar com consciência expandida. Para plantar a partir do centro, não da superfície, não do raso. Entenda que quando nós escolhemos plantar, não pelo que deveríamos ser, mas pelo que a nossa alma está pronta para vibrar, aí tudo muda. Tudo o que você achava que era, você percebe que não é. Todo o sentido, toda a realidade, ela literalmente se dissolve e você... A realidade não, a verdade, a crença se dissolve. E você percebe a realidade que sempre esteve ali. Espero que vocês aproveitem ao máximo todas as informações aqui desse vídeo. Assistam quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Eu mesma também, depois de terminar de gravar, de editar tudo certinho, vou botar para ouvir de vez em quando eu sentir que eu vou precisar aqui sintonizar para tomar decisões e para relembrar aquilo que o ciclo está nos pedindo. Acreditem, confiem, saibam que vocês entregam e tudo que vocês entregam com confiança volta e da maneira como você entregou, pediu e acreditou. Que é a tua crença que constrói tudo.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like. Para quem está me encontrando aqui no YouTube agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal para a gente, né, conversar mais sobre o Tzolk'in. Espero que, assim, seja um novo ciclo maravilhoso, coisas incríveis, incríveis para acontecer a nível coletivo. E olha que interessante, né? Agora que tá me vindo a informação aqui. A gente sabe que em 2027, quando a gente iniciar ali o ciclo da próxima lua, que é um novo início, né? Ao mesmo tempo que é a cura, vibração, assim, é um novo início também. A gente vai voltar para um ano vermelho, entre 2026 para 2027. E vocês sabem muito bem o que tá para acontecer. E aqui eu tô falando de ufologia e espiritualidade. O que está para acontecer entre 2026 e 2027. Eu tenho, assim, certeza no fundo do meu coração, né, dentro da minha verdade, que aquilo que a gente mais está ansioso para ver acontecer entre 2026 e 2027 vai acontecer neste limiar de início do novo anel solar, né? Entre o início ali do novo anel solar e eu acho que na primeira metade ainda do anel solar. Porque a gente sabe que depois vai vir um movimento muito grande de cura, de reconexão. Para alguns vai ser uau, que maravilhoso, e para outros vai ser um choque, mas tudo isso veio já preparado de ciclos que agora vocês entendem melhor e que vem assim para trazer muitas e muitas e muitas bênçãos para literalmente expandir ainda mais quem não chegou na expansão até agora, no sentido assim de olhar para a realidade, não vai ter como fugir. E aí, a gente vai observar o movimento do ego, o movimento da essência, e eu sei que o movimento da essência, ele vai ser muito mais alto do que o do ego. Pela primeira vez, eu vejo como esse ponto de inversão na história. E vai ser maravilhoso, maravilhoso. E é isso. Eu quero trazer aqui, gente, o que eu busquei trazer aqui, né? Entendam. Eu falo isso sempre. Não estou falando nada que seja uma verdade absoluta, muito pelo contrário, né? Eu tenho muito mais incertezas do que certeza. E continuarei assim eternamente, porque são as incertezas que nos levam a expandir ainda mais. Mas tem algumas coisas que sim, que ressoam tão profundamente aqui dentro quando eu estou pensando, quando medito, quando eu sinto, e quando eu percebo acontecendo também, porque sempre vem a validação, de um jeito ou de outro o universo te mostra, né? E que eu não tenho medo mais de falar aqui aquilo que eu percebo que realmente os movimentos estão acontecendo e não tem como a gente falar assim, né? Querer colocar o medo por cima disso, porque não cabe mais. É um novo momento. A gente não tá mais no momento de sentir medo, a gente não tá mais no momento de nos podar, a gente tá no momento de florescer, de expandir aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer ver neste novo mundo, nesta nova terra, né? Nesta nova época tão vibracionalmente maravilhosa. Que é vibracionalmente maravilhosa porque tá nos conectando, tá nos levando a lembrar de como é nossa energia, de como é a nossa casa, né? Nossa casa somos nós mesmos. Como é o que vibra em nível de fonte e o que nos conecta com esse amor, com esse pulso universal que todos nós somos, né? Gratidão por ter chegado até aqui. Aproveitem que esse vídeo é para vocês. Ó, beijo bem grande e um beijo muito especial para vocês. Família arco-íris, que eu amo com todo o coração. Vamos nos despedir aqui com. Cadê? Aqui, ó. Selo da semente que está chegando a partir de amanhã. Beijo.
Gratidão por terem ficado até este momento do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.